Quando eu morrer, vou contar tudo a Deus. Texto de Maria Chu. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. De dentro de uma mala, uma criança de 6 anos sai. Abu diz: Jama pele, Abu. Escuridão. Abu, uma mala e um rádio pequeno. Abu: eu queria um cachorro. Desde o começo eu queria um cachorro. Um cachorro qualquer de rua, para eu ensinar a ele uns truques bobos de pegar graveto, de dar a pata. Um cachorro para ser meu melhor amigo. Mas Baba disse que não tínhamos comida para dar para um cachorro. Então, eu ganhei uma mala. Uma mala velha não é exatamente o presente que um moleque de 6 anos espera ganhar. Uma mala não dá patinha. Uma mala não cava buracos. Uma mala não faz nada. Então, você tem que inventar 1000 maneiras de brincar com ela. Sim, brincar com uma mala. Ela se chama Ilê. Se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é perseguir imaginações. Foi caminhar que eu aprendi. Eu pedi a ela um bambolê, mas não tínhamos dinheiro para comprar um bambolê. Fase 1 do jogo de imaginar. Olha, Abu, aquela nuvem não se parece com um atabaque? Uma mãe carregando um turbante, com um filhinho nas costas? Um ovo de avestruz quebrado. Para mim, as nuvens mais legais se parecem com cachorros. Na comida, também eu posso ver uma savana inteira. A fuça de uma gazela no inhame, o chifre de um rinoceronte num dente de alho, a tromba do elefante escondida no quiabo fresco. Tão bom quando a gente tem comida para brincar. Quando você domina o imaginar, você pode ser livre. Você acalma o seu coração. O tempo corre tranquilo e você respira sem se apavorar. Quando eu ganhei a Ilê, para começo de conversa, eu fiquei bem borocochô. Tive que me acostumar com suas patas de plástico, com seu pelo de lona, com a sua barriga abre e fecha e com seu rabinho cotoco. Então, eu fechei os olhos e imaginei a cachorra mais incrível do mundo. E a Ilê se transformou na cachorra mais incrível do mundo. Ensinei a ela todos os truques que eu pretendia ensinar a um cachorro de verdade. Mas ela é um cachorro de verdade, sim. Uma cadela grande e esperta. Ela é meu xodó. Eu acho que ninguém nunca viu um menino com uma mala de estimação. Sou inédito, inédito, inédito. Nem todo mundo tem um amigo. E um garoto que tem uma mala como melhor amigo, isso mexe com a cabeça das pessoas grandes. Elas sentem pena, raiva, nojo de mim. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para mim ter que ficar explicando toda hora. Abu puxa a mala pela corrente como se ela fosse uma cadela. Abu: eu levo você para brincar na porta de casa. O dia está bonito e tem umas nuvens gordas no céu. No final da rua, mais um grupo de viajantes passa com trouxas na cabeça em direção ao centro. Você late para a ave que acabou de pousar e os meninos riem, porque eu tenho umas falas doces para você. Não se incomode com os bobalhões. Eles não sabem o quanto a gente se diverte espantando a nuvem de pios, dando rasante à procura de alimentos. Eu mando 2 patas, você fica. Eu digo rola, você rebola na terra batida. Eu grito atriz, e você se finge de morta. Garota grande e esperta. Abu acaricia a barriga da cadela.
Abu. As crianças não têm brinquedos. As crianças não têm comida. As crianças não podem ter cachorros. Mas eu tenho uma mala de estimação. Quer entrar e ler? Eu também estou com sede. O rádio começa a falar. Abu fica constrangido. Cala-o. Abu, fica quieto. Desculpa não ter falado do rádio ainda. Um dia, como foi? Brincando na rua, nuvens cor de chumbo, bolsos cheios de gomas de tangerina. As pessoas vendem coisas, trocam coisas, abandonam o que não presta. Chutei terra, chutei caroços, chutei o rádio. Quebrado, sem pilhas, uma tarde ele falou. Depois cantou. O rádio é uma asa com aves. Não, o rádio é uma ave com asas de mola. O rádio diz: uma nova saga de imigrantes subsaarianos tentou cruzar a barreira que separa os enclaves. Cerca de 200 pessoas em busca de uma vida na Europa conseguiram pular o alambrado de 6 metros e foram para o centro de acolhimento, onde já estão 1.800 pessoas, para apenas 480 lugares. Abu disse. Por semanas, Ilê e eu fomos nuvem e céu, até que Baba me falou da fase 2 do jogo de imaginar. Fase 2? Perguntei. A fase 2 envolve mãe e filhote, um jogo de esconder, ele disse. E como é que se joga? A Ilê é Iá, e você, o filhote. Mas não um filhote qualquer que está por aí mamando e correndo pela savana. Você é um filhote que ainda não nasceu. Uma sementinha de cachorro, entende? Baba falou que uma semente não sai da terra antes de estar pronta. Então, eu não poderia sair de dentro da cachorra enquanto eu não fosse um baobá. Mas como a raiz sabe quando deve subir a luz, Baba? Eu aviso quando vir o caule grosso. A regra é ficar encolhido, igual a um nenê na barriga da mãe. Mas antes de topar a brincadeira, eu quis saber, sem lero-lero de cegonha ou abóbora, como é que os cachorrinhos entram na barriga das cadelas? Dessa vez foi a minha que me explicou com sua voz de pássaro. As sementinhas de cachorro entram pela boca da cadela quando ela bebe da mesma água que um cachorro acabou de beber. Mamãe Oxum, eu prometo que nunca eu vou beber da água da tigela de um cachorro, nem que eu estiver morrendo, sequinho de sede. Sabia que já existiu um menino grávido? Grávido. Foi lá nos cafundós da terra do povo Xhosa. O moleque foi, debaixo de um céu laranja, a uma aldeia buscar as plantas sagradas com um velho e sábio, chamado Sangamo. Pois a sua Iá queria ter outro filho e não conseguia engravidar. Acontece que o menino, ao invés de levar as raízes suculentas inteiras para Iá, comeu uns pedaços e não contou nada para ninguém. Meses depois, a barriga dele começou a inchar, e a Iá, nada de ficar pançuda. Um dia, o menino ajudava seu pai a cuidar do gado, quando sentiu uma dor insuportável. Correu para o meio do mato, cavou um buraco, encheu ele de folhas e se deitou. Logo, a floresta ouviu o choro novo do nenê, que fez os pássaros baterem as asas numa agitação forte. Ele se arrependeu de ter comido as raízes e contou a verdade para o Baba e a Iá dele. Olha, eu não sei se o Baba dele deu uns cascudos ou não,
Mas a Iá ficou contente e cuidou do nenê como se fosse e tivesse saído da barriga dela. Essa história é sagrada. É sagrada como todas as histórias da África são. Mas por que eu falei disso mesmo? Ah, sim. Eu vou brincar de ser filhote na barriga da Ilê. Ilê abre a sua barrigona e eu entro. Iá coloca umas mantas dentro para imitar as tripas, o coração. Porque, ó, cachorro não é só osso por dentro, não. Cachorro tem umas partes bem macias que servem para a gente recostar a cabeça quando está cansado. Meu coração fica menor quando o zíper fecha e o rosto do Baba e da Iá somem. No silêncio negro, sem os unidos marimbondos, sem a brisa quente. Esperneio apavorado e saio. Iá me abraça chorando e me pede perdão. Mas Iá, tranquila. Sou eu que não sei e não aprendi ainda a ser semente. Se eu ficar bastante tempo no útero da Ilê, Iá disse que eu vou ganhar uma fatia de pudim malva como recompensa, que nem fazem quando os cachorros, quando a gente ensina truques novos a um cachorro. Mas eu não dei nenhum biscoito canino para Inê, porque não temos nem resto de comida para dar para um cachorro. Então, eu já estou mas tão acostumada a ser filhote semente, que uma tarde, aquela falta do que fazer, aquelas carnes de pano, aquela quentura boa, durmo gostoso como um nenê no cesto. É o momento mais calmo da minha vida. Acho que nunca tive um momento tão calmo. E tem um gostoso barulho da chuva, um cafuné de pano. Abu? 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 Baba e Iá se aflige com meu sumiço. Eles me procuram na bagunça da casa. Eles me procuram nos ocos das árvores. Eles me procuram nas vendinhas. Eles me procuram nas ruas e lameadas. Abu sumiu. Abu fugiu. Abu foi envenenado com uma raiz venenosa. Pobre Abu. Nosso querido filhotinho. Descanse em paz nos braços da mama África. Meu Baba, a casa, as flores do baobá, até o barro consola a minha Iá. De repente, no meio do luto, Iá tem a ideia de me procurar, sabe onde? Dentro da mala. Acordo com suas vestes molhadas de chuva. Toda saída é uma cilada. Saravá! Todos gritam. Oh, Abu, menino Abu, nós te amamos. Eles ficam aliviados, riem, se abraçam, dançam aos deuses. Não estava brincando com nossa cara, Abu, estava? Por que você fez isso com a gente, seu moleque levado? Talvez não tenha sido de propósito, ou quem sabe. Se essa criança fosse minha, eu... Debaixo dessa chuva, nós procurando ele, e ele o tempo todo. Daí, Baba me atira um cocorote ao crânio, para eu nunca mais sumir de novo. O rádio diz: com o reforço da segurança nas fronteiras, imigrantes ilegais são cada vez mais obrigados a optar por rotas perigosas para chegar aos seus destinos, aumentando o número de vítimas fatais nessas jornadas. Abu. De tanto ouvir o rádio falar, Baba e Iá ficam enfeitiçados. Começam a discutir, alto, cada vez mais alto, brigas de luas que enchem durações. Acho que a Iá não quer fazer o que o Baba quer. Então, ele grita: é a nossa única solução. Ah, perdi a página, mas eu vou achar de novo. As telhas balançam. Ela manda ele falar baixo.
Eles vão brigando, brigando, dentro dos dias e das noites, e eu desejando secretamente que eles calem a boca. Quando dois elefantes brigam, quem sai perdendo é a grama. Eu sou a grama pisoteada. Me escondo nas carnes da cachorra para me isolar do barulho, para Ilê esfregar seu corpo de relva em mim. Homens maus não deixam as pessoas passarem. Tempo. Abu. Há dias, Iá não está mais em casa. Uma manhã, eu acordei e ela, na noite anterior, ela se sentou à beira da minha cama, alisou a minha testa, minhocou seus dedos no meu cabelo com sua voz de água e apagou minha agitação acesa. Cantou entre o voo e o orvalho, até a sua doce sonolência me invadir. Agora, Iá não está mais em casa. Mas Iá tem raízes, e quem tem raízes não se esquece da terra. Rádio. Operários consertam o alambrado da fronteira que feriu as pernas de Cesária, uma imigrante africana que conseguiu pular na madrugada. Abu tem interesse na notícia. Abu. Fala mais. Rádio. É impossível viver no meu país. Só tem fronteira para os negros. Os negros não são cidadãos normais? É impossível sair às ruas. Se a polícia te encontrar, ela te prende, diz Cesária. Abu abraça o rádio. Ele toca Senegal Fast Food. Abu. O dia passa e tem um nó dentro dele. Ilê lambe a minha cara. Ilê faz graça de barriga para cima. Ilê abana seu rabo curto. O rádio toca uma música boa para dançar. Mas eu não dou uma risada. Fico deitado no chão, observando o cortejo de formigas na parede de tábua, pensando se as formigas também estão deixando a África. Quem botou arame para ferir as pernas da minha? Tem coisa que eu não sei. Por que tem pouca comida? Por que a África está na pindaíba? Por que eu não posso ter um cachorro de verdade? Será que a Iá não tem saudade? Baba chega e ele parece um pouco aliviado. Ele vendeu o resto das nossas coisas. Mas eu sinto um amargo no peito, uma raiva suarenta, uma vontade de acabar com ele. Então eu bato nele. As lágrimas vão caindo com socos, mas Baba não faz nada. Ele não me segura. Ele não me dá um tapa na cara. Eu odeio você. Quero a Mia. Quero um cachorro. Quero uma fatia bem grande de pudim malva. E eu quero agora. Ele espera até eu estar bem cansado. Espera até a última gota de fúria secar. Só então Baba me pergunta, determinado: você quer ver a sua Iá? Minha voz está sumida. Então ele continua: então você vai ver a sua Iá. Boa noite, eu sou a Maria Júlia Pinheiro e esse é o Zona Lê Dramaturgia, uma zona autônoma temporária em que a gente convida dramaturgas para lerem seus textos e depois a gente conversa um pouco com elas. Hoje nós temos o prazer, a alegria e toda a emoção de estrear esse projeto aqui no Cacilda Becker, nós no teatro e vocês em casa, com o Zona Lê Maria Chu. Ai, que alegria! Que alegria dessas alegrias que a beleza dá. A Maria Chu é dramaturga e roteirista
e seus textos teatrais já foram encenados em diversos países e alguns deles integram a lista de processos seletivos como o da ESP, Escola de Teatro, e o da Unesp. Seu mais recente trabalho em teatro é o espetáculo infantil Quando eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus, que a gente teve a honra de ouvi-la ler um trecho. No audiovisual, ela assina episódios da série dramática Onisciente, no Netflix, e é autora do curta-metragem sobre Alice. E excelente memeira. O humor faz parte também. Faz. É uma honra, Maria, estrear o Zona Dramaturgia com você. Muito obrigada por topar, muito obrigada por estar aqui. Eu queria pedir para começar, para a gente dar início à entrevista, né, essa conversa, que você se apresentasse um pouco enquanto pessoa. E eu até agora me sinto um pouco boba de fazer essa pergunta, porque acho que a melhor apresentação acabou de acontecer. Mas eu queria pedir um pouco para você se apresentar. Quem é Maria Chu? Eu sou uma menina sem signo. Piada interna, depois eu explico. Mas eu sou uma pessoa chorona e que vive intensamente as coisas, seja no humor. Então, quando eu faço um meme, eu tô rindo com ele enquanto eu tô fazendo, antes de postar. E quando eu escrevo um texto dramático como esse, eu me emociono durante a escrita, durante o processo e quando ele está sendo encenado. Então, eu sou uma pessoa que se envolve com tudo, como diz a Grace Passou, né? Eu sou uma pessoa que se envolve intensamente com as coisas, com a maternidade, com a carreira, com tudo. Eu vou do humor, assim, eu sou uma pessoa que tem um humor bom, assim, durante o dia. Eu sou uma pessoa que acordo bem, faço piada em casa e faço umas danças esquisitas. E também, às vezes, tem momentos em que estou lendo um livro, estou assistindo um filme e eu estou me debulhando, assim. Porque não sei muito ser uma coisa ou outra. Eu sou tudo, mas, assim, de uma maneira bastante intensa. Acho que é isso. É engraçado que a gente, antes de começar, a gente estava conversando. E aí eu falei, né, que quando eu li, eu chorei muito. E aí quando eu assisti a adaptação, eu chorei muito. E você comentou isso, que também, para você toda vez emociona. E aí, em muitas entrevistas suas, que estão nas redes, você fala que o escritor, que a escritora é uma pessoa que está doente, que tem uma grande doença, que precisa expor isso, que precisa falar. Eu acho muito bonito o jeito como você fala, que você dá a volta na coisa, né? Porque você diz, mas não é para deixar os outros doentes, mas é para dividir essa dor. E agora é muito bonito que você se emocione novamente ao ler. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de escrever como dividir uma dor com alguém. Eu vou começar de trás para frente. É a primeira vez que eu leio o meu texto assim, em público, e faz tempo que eu não leio ele, né? Porque quando a gente está escrevendo, você revisita e lê muitas vezes depois que estreia, então você tem aquela leitura do palco. Então foi a primeira vez que eu voltei lá, acho que para 2017, quando eu escrevi, e ler agora, puxar a emoção que eu tive, de ter a empatia com esse personagem e trazer essa emoção para a escrita. Então, quando eu leio, eu volto exatamente para essa dor que eu estava sentindo, ou para essa raiva suarenta que eu estava sentindo no momento que eu colocava essas palavras entre aspas, no papel, no computador. Então, todo esse misto de sentimentos que eu chamo dessa doença, porque ela não cabe em mim. Né? É olhar para uma notícia de jornal, que foi a história desse menino, e dizer, eu não posso ficar com essa história só para mim. Eu preciso compartilhar com as pessoas, não que a minha voz seja a voz importante do mundo. Não, é porque eu preciso compartilhar essa dor que eu estou sentindo. Mas eu não quero que eu compartilhar de uma maneira que eu fira as pessoas e que seja tão violento. Eu preciso e quero, esse é o meu objetivo, trabalhar e talhar, como você diz, a palavra
com poesia, porque o assunto é muito espinhoso. Então, essa é a minha doença compartilhada. É uma doença com doçura, porque a vida já é amarga demais. Então, eu tento trazer a poesia para essas notícias de jornal ou os fatos que me incomodam, como uma doença sendo compartilhada, mas que a gente procure uma cura. Porque você ficar com... Eu compartilhar essa minha doença com o Abu, sobre o Abu, com as outras pessoas, e não ter nenhuma motivação, nenhum movimento, nenhuma ação a partir disso, é só contaminar. Não, eu quero procurar a cura, né? E de que maneira seria isso? Como a gente pratica a empatia quando a gente encontra um imigrante, que seja no Brás, que seja no nosso bairro, né? Como é que a gente trata um funcionário de um estabelecimento que tem uma situação de imigrante nesse país? Ou a gente olha e fala, está roubando a minha vaga de emprego, né? Como é um discurso de muitas pessoas, infelizmente. Então, nesse sentido de compartilhar para criar empatia no caso, com o Abu. E com essa peça, de modo geral, mas com essa peça especificamente, eu acho que isso é gritante, que é sempre com uma metáfora, né? Você joga a metáfora, a mala que se torna um cachorro e a grande companheira. Você pensa isso quando você... Qual que é o seu processo? Você lê a notícia, te inflama e você decide drenar isso com a metáfora? Ou como que funciona isso para você? A metáfora, ela é sempre um disparador para os meus trabalhos. Talvez, eu só consiga escrever uma peça de teatro a partir do momento que eu encontro essa metáfora. Quando eu li a notícia de jornal, e tinha um menino dentro dessa mala, foi a fotografia que rodou o mundo, eu falei, como é que eu vou contar essa história sem julgar os pais, né, que colocaram esse menino e tiveram as razões deles? Meu lugar não é de julgamento aqui. Mas quem é que vai contar essa história? E não foi de imediato que eu pensei, o Abu que vai contar a história. Eu pensei, por onde que eu começo? Por isso que demorou um pouco para eu ter esse entendimento. E a mala não podia ser só um objeto cênico. Ele saiu da mala, né, depois, né, um fato real, e foi para o abrigo, e depois teve a vida dele continuada. Não, a mala era, para mim, um elemento muito importante, né? Porque eu sempre admirei o Abu. Imagina, não importa se ele ficou 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo lá dentro. É o menino mais corajoso do mundo. Então, para criar essa força toda, ele tinha que contar com a imaginação dele. Então, a imaginação dele tinha que ser algo que o acompanhasse desde sempre. E eu, com uma experiência de mãe, né, de ter uma filha pequena há anos atrás, e que um desejo dela era ter um cachorro, foi a primeira coisa que, quando eu tive esse entendimento, se essa mala é tão importante para ele, é como se fosse a melhor amiga. E para uma criança, o melhor amigo é o cachorro. E foi por aí. Aproveitando a deixa da Heloísa, eu lembro que no Zona, a gente fez um Zona Lê Dramaturgia em 2016, no Teatro Pequeno Ato, e a Maria Chu estava lá. E eu lembro algo que sempre martela na minha cabeça, se eu não me engano a pergunta era, como é ser uma mãe escritora? Era alguma coisa do tipo. E a sua resposta foi muito bonita, que você riu e falou, eu escrevo com a Heloísa aqui, eu escrevo com a Heloísa aqui, às vezes aqui, às vezes aqui. Isso passaram 4 anos. Ainda assim, porque eu imagino que a Heloísa seja diferente, você seja diferente e os trabalhos também sejam diferentes. Como que é agora? Essa fase, né? Uma criança menor, você escreve ela com ela no cangote, debaixo das pernas, né? No meio do seu material. Né? A Elo agora é uma adolescente de 14 anos. Né? A minha relação com a Elo, ela já está passando de um lugar de parceria de trabalho. Então, dramaturgicamente, a Elo está sempre aqui e ela vaza para os meus textos. Às vezes ela é a figura do Abu, às vezes ela é a figura, sei lá, de uma mulher, mas eu reconheço nos meus textos a minha filha. Quando eu digo que agora ela é minha companheira de trabalho, porque a Elo desenha muito bem. Então, eu estou levando toda assim, sempre como eu posso, na verdade,
né, essa expertise, esse talento dela para os meus trabalhos. Seja para escrever um edital e ela ilustrar as minhas peças, que ela faz muito bem, ela desenha e no computador. Então, ela hoje é a minha companheira, quase minha companheira de trabalho. Assim, é uma outra relação que a gente estabeleceu. Mas mãe continua sendo, de alguma maneira, assim, né? De privilegiar, às vezes, o filho. Porque, às vezes, é uma reunião de trabalho, mas se o filho não está bem, né? Pode ter 14, pode ter 2 anos de idade, é sempre uma preocupação. A pandemia quebrou o óculos, né? E aí, assim, tem que trabalhar nesse período de correr para o médico à tarde. Então, a maternidade é para sempre, né? E também é caldo para a escrita para sempre também, né? Sim. E eu lembro também desse Zona de você dizer que os 2 processos eram bem concomitantes. Você começar a escrever e a maternidade. Conta um pouco, como que você começou a escrever? Você escrevia outras coisas e foi para dramaturgia? Ou sempre foi dramaturgia? Como que foi esse processo? Não, eu comecei a escrever, por exemplo, na infância, uma coisa que eu gostava de escrever, que hoje eu não faço, é escrever poesia. Gostava muito. Não faz? Eu achei que você estava lendo poesia. Não, para mim isso aqui é prosa poética, no máximo. É mais prosa poética, mas esse texto poético em versos, sim, eu acho dificílimo. E se eu não olho para o meu material e falo, nossa, eu prefiro não fazer. Né? Às vezes eu me sinto desafiada, até faço de vez em quando, mas não é a minha praia. Então, lá na infância eu gostava de poesia, depois eu fiquei pro conto, na vida adulta, assim, conto e crônica. Mas eu passei, sei lá, uns 10 anos sem escrever uma linha. Uau. Eu fiquei muito imersa na educação, trabalhava na educação e meio que desisti, assim, de escrever. Mas você consegue encontrar um motivo para isso? Pra desistir? Não. Acho que os motivos foram de pensar, isso aqui é só um sonho, é quase uma bobagem, né? E o segundo é que chega um momento que você fala, não acredito, né, na minha própria capacidade de escrita. O que me fez voltar para a escrita foram 2 coisas. Uma como professora de educação infantil, ensino fundamental, de dizer para os meus próprios alunos, tem que correr atrás dos sonhos, né? Você quer ser o quê quando crescer? Quer ser médico? Tem que estudar para ser médico quando você crescer. E eu tinha esse discurso com meus alunos, mas ele não se aplicava a mim mesma. O que eu queria ser quando crescesse? Eu queria ser atriz, queria ser publicitária, eu queria ser escritora. E nada disso eu estava fazendo. Né? Como é que esse discurso que se tem para uma criança se distancia tanto da prática? Então, esse foi um disparador. O segundo disparador foi que o meu corpo mesmo, ele começou a reagir de uma maneira ruim, no sentido de ter síndrome do pânico, depressão, porque eu entendi mesmo que eu só estava na educação, não por uma escolha minha, mas por toda uma escolha de uma sociedade racista e que dizia assim, olha, você não pode ser atriz, você não pode ser professora, mas atriz principalmente porque não tinha nenhuma atriz com seu perfil. Não tem nenhuma atriz com seu perfil, isso, né? Década de 80, final da década de 80, 90. Então, eu desisti de ser atriz, mas por uma escolha que eu entendi só aos 30 anos, que foi uma escolha racista. E aí eu fui resgatar esses sonhos. Então, em 2008, quando eu falo, né, da Heloísa aqui, a Heloísa tinha 2 anos. Eu tive um jorro literário, e que eu falei esses dias numa live. Não quer dizer que eu produzi em 2008 seja, que eu veja hoje com uma qualidade artística, olha que textos maravilhosos. Não, eu precisava escrever e desafogar. Então eu escrevi todo tipo de texto, assim. Eu escrevi muito haikai, muito, assim, tipo 400 haikais. Contos, crônicas, poetriques, rondel, todo tipo, e fiquei investigando linguagens literárias. Até texto erótico, infantil, tudo. Até acho que só não escrevi bula de remédio porque, não sei, podia ter escrito, né? Pensei isso agora. Dá uma olhada, às vezes tem algum no meio, alguma bula. Mas pode ser que tenha alguma coisa parecida, né? De um cunho mais científico. E eu escrevi tudo, assim, porque eu tinha uma necessidade de escrever. Escrever todos os dias
e mais de um texto, mais de 2 textos por dia. E com a Heloísa, assim, se entrelaçando em mim. Eu precisava meio que como se uma organização mental. Eu escrevo agora. Voltei e me reconciliei com a escrita. Passo 1. Fase 1 do jogo de imaginar. A fase 2 do jogo de imaginar era, eu não queria ser atriz, vou me matricular numa escola de teatro. Me matriculei, fiz um módulo lá, não sei o quê. Não sou atriz. E estou feliz com o meu entendimento de que eu não seria uma boa atriz. E não quero ser, assim, não me faz falta, assim, hoje, né? Foi uma coisa resolvida, né? Eu tinha uma lacuna, uma curiosidade de me investigar no palco. Experimentei, vi que não é a minha e está decidido, assim. Não me faz falta, né? Como a escrita me faz falta. E aí veio a SP Escola de Teatro, esse processo. Não tinha escrito, nesse jogo literário, nunca havia escrito uma peça de teatro. E foi lá logo das primeiras turmas, não é? A primeira turma. Turma. E foi lá onde tudo começou. Uma coisa que eu queria frisar também do processo da SP é que, assim, são 2 anos de curso, né? E eu entendo como professora também, que cada pessoa tem seu tempo de entendimento, né? Eu demoro hoje para escrever uma peça de teatro, porque, né, sei lá, de burilar a palavra e tal. E eu não me entendo, às vezes, como um processo de sentar e falar, olha, você tem uma aula para você devolver um texto dramatúrgico pronto. Acho que para mim não funciona muito assim, né? Eu posso até escrever, mas não um texto que eu goste e que eu falo que esteja pronto. Então, eu precisei dos 2 anos da SP e mais esses 10 anos que eu estou me entendendo como dramaturga, né? Vou melhorando ou piorando o processo às vezes, mas vou me descobrindo. Sim. E muitas coisas, né? Mas o que a gente pode fazer é escrever, né? Eu sempre falo isso em aula, que você quer ser uma escritora, então tá bom, então senta e escreve. E escreve, às vezes, nessa sensação de, não sei se eu gosto do que eu tô escrevendo, mas eu vou escrever, porque nada vai me fazer escritora a não ser escrever. Uhum. Mas eu acho que como dramaturga também tem outras qualidades da vida, assim, que a gente tem que adquirir, né? Uma escuta, uma escuta aberta, e não só de ler as conversas no Facebook da pessoa do lado no metrô, não que eu faça isso longe de Nunca mim. Ninguém... Não, imagina. Mas não só ficar atento a esses detalhes, mas também uma escuta de mundo, porque a dramaturgia é um exercício radical de empatia. Uhum. Né? Nenhum lado pode até, se esse for o seu intuito, mas se você vilaniza demais um lado, não sustenta, a menos que seja essa a estrutura que você quer. Uhum. Você precisa conseguir colocar todos os pontos de vista com a mesma força para que todo mundo possa se identificar com cada um dos lados, né? E isso é um exercício interno tão difícil, né? Como você falou, esse exercício de alteridade. Porque é muito fácil você escrever a partir do que você se identifica, né? Quando o personagem não tem nada a ver com você, quando o tema não tem nada a ver com você, aí que a escrita é mais desafiadora, né? E pode ser o mais potente também. Sim. E eu queria conversar um pouco sobre o seu processo. Você disse que ler notícias de jornal é algo que te instiga a escrever. Uhum. Eu lembro até quando aconteceu o assassinato do menino Miguel, você escreveu bastante no Facebook sobre isso, né? Sobre o quanto isso mexe e inflama. Essa imagem da doença, ela é muito bonita, porque é isso, é uma inflamação que você precisa drenar para curar, né? Uhum. Quais são os seus outros processos ou não? É realmente por escrita, por ler notícia normalmente? Ou às vezes você tá dormindo e de repente um personagem te sussurra falando, Maria Jo, escreve. Como que é? Como que é o seu processo de escrita? Já aconteceu também. Já aconteceu. E não foi um personagem que sussurrou. Foi uma sombra que se projetou. Assim, tipo, era madrugada, sabe assim? Tipo, lua cheia lá fora e veio uma imagem que se projetou na minha parede. E aí foi a partir desse momento que eu falei, olha, essa imagem que se formou era meio redonda, assim, mas não como a lua, né? Uhum. Mas foi um disparador. Mas, por exemplo, a notícia de jornal me alimenta, a literatura me alimenta,
O ritmo de uma música me alimenta, né? Às vezes para você falar, olha, essa aqui é uma dramaturgia com um ritmo mais lento, essa com um ritmo mais acelerado. Uma cor me alimenta, por exemplo, em Giz, a cor vermelha para mim era fundamental e se passava por toda a peça, né? E ela começou a partir da figura da maçã, que era vermelha, então eu fui desenhando a peça a partir da maçã e do número 45. Eu acho que os dois foram duas coisas fortes. O número 45. O número 45 era muito importante. Até eu fiquei muito tempo em dúvida se a peça devia se chamar 45. Por quê? 45 foi um número explosivo para mim, quando eu tinha 19 anos, e que foi quando eu recebi a primeira turma, que a diretora da escola, de uma escola pública estadual, chegou para mim e falou assim, com a lista, né, de chamado, falou, essa aqui é a sua turma, deu um papel, e aí eu olhei, 45 alunos, e falou, os 45 estão aqui. E eram 45 crianças de 8 anos, assim, uma atrás da outra, assim, em fila indiana. E eu falei, 45. E você dava aula de português, é isso? Não, eu dava, era uma terceira série, ensino fundamental 1 ainda. E eu falei, como assim 45? Se eu, como aluna, né, até uns 2 anos atrás, no ensino médio, eu estudava com mais 20 alunos, 25 alunos. Na faculdade também, né, eu fazia faculdade na época, não tem tudo isso de aluno na minha sala. Como essas crianças de 8 anos vão aprender? E aí, esse 45, depois quando eu passei com essas mesmas crianças para o ensino fundamental 2, eram 45 naquela escola, né? Eram 45 minutos de aula. E aí eu falei, aí eu ficava 45 minutos de aula para 45 alunos. É 1 minuto para cada aluno. Não, né? Porque isso nem existe, né? Você entrar, foi chamado, que esse 45 já foi embora, mas na teoria era 45 minutos, 1 minuto para cada aluno, dos 45. E 45 também era o número do partido político, né? Que era o PSDB, que regia naquela época. E era tudo 45. E aí esse número também foi a primeira coisa que... acho que as primeiras linhas da peça falam 45 minutos para cada aluno, né? Alunos dentro de uma sala de aula. Não lembro do meu texto, não sou pessoa que decora. Mas esse número foi disparador para escrever disso. Olha que engraçado. É isso, esse lugar de qualquer coisa pode disparar desde que te atormente de alguma forma, né? Sim. Parece Sim. um pouco Sim. isso. O meu último curta-metragem, primeiro e último, né? O curta-metragem que eu escrevi, minto. Não sobre Alice. Eu estou escrevendo um curta-metragem agora, e que o disparador para mim foi... Sabe quando você pega aquele filtro de água, aquele galão de água, você enfia um copo e faz assim, ó, aquela explosão de bolha dentro do filtro? Aquela imagem, eu falei... É isso. E para mim, o que significava, né? Fôlego, né? Porque parece que quando você coloca a água ali, um copinho de água, e aquela água se desestrutura lá dentro e faz aquela bolha, é quase um respirar. Acho que a metáfora do respirar também me persegue em várias peças, não só aqui. E aí eu falei, eu preciso respirar um novo texto. E aí esse galão é muito importante na peça também, nesse filme que eu estou escrevendo. Mas isso é inédito, você está escrevendo agora. É inédito, E como que foi o Sobre Alices? De repente você ficou com vontade? Foi para algum projeto específico? Como que você decidiu escrever? Sobre Alices também é uma peça de teatro. Né? Ela, assim como o Quando Amanhã Eu Vou Contar Tudo a Deus, eu tenho uma publicação, a pessoa que esquece, né? Editora Impuros. Eu adoro, eu me sinto muito representada. Muito obrigada. Nossa. Eu sou igual. É um pouco de falta de apego com as próprias coisas. Então, o Sobre Alices eu escrevi já tem bastante tempo. E era, como eu falei mesmo, que a literatura também é um lugar que me alimenta, né? Era uma lista, assim, como se fosse um PowerPoint, né? Um PPT de várias coisas que alimentavam Sobre Alices, né? A literatura... Alice no País das Maravilhas, mas tipo Memória do Subsolo, Clarice Lispector, o mito
de Abel e Caim, tudo ali meio que alimentava o Sobre Alice. E era uma peça muito dialógica, porque também era um desejo, quando eu escrevi sobre Alice, que eu falei, eu preciso escrever uma peça muito dialógica, né? Porque eu tenho escrito muita coisa em outro formato, né? Que seja mais da prosa e que... Engraçado como isso atormenta também, né? Atormenta, a forma atormenta a forma atormenta muito. Eu falei, eu preciso escrever. E aí o Sobre Alice nasceu assim. No Sobre Alice, né, a história, né, da própria Alice, né, baseado no Alice País das Maravilhas, e a irmã dela. Só que duas irmãs brancas. Quando eu escrevi Sobre Alice, o curta-metragem, o entendimento foi do porão, que é a metáfora do porão que tem, né, na literatura, mas de corpos negros aprisionados nesse lugar do porão. Seja por uma pandemia, né, que as pessoas, ou seja pela própria situação econômica, né, a pandemia evidenciou isso, né, a periferia mais distante ainda, mais isolada tanto dos recursos, né, chegou uma época que as pessoas não tinham não é nem álcool em gel, não ter sabonete em casa, detergente, água, né, então isolada nesse sentido, né, do porão. E aí eu repensei e falei, olha, no teatro talvez essas irmãs sejam brancas, mas no cinema, potencializando esse porão, são duas irmãs negras. Então, é muito diferente o Sobre Alice, a peça, e o Sobre Alice, o curta-metragem. Não só pela linguagem, mas pela abordagem. São duas meninas negras, são duas meninas brancas, são meninas pensando em meritocracia e solidão da mulher negra, em rivalidade dentro, né, porque sempre tem uma vaga só, geralmente para uma mulher negra, seja no mercado de trabalho, seja nas artes, seja, enfim, nas relações afetivas, né? É sempre um lugar, e aí acaba tendo essa disputa entre mulheres negras, que isso é o que traz no curta-metragem. E no Sobre Alice, a peça é um outro lugar, é um lugar da disputa de duas mulheres ali para lutar contra o machismo, por exemplo. São abordagens completamente diferentes, a linguagem é diferente, os diálogos, tudo. O curta está disponível online? Por enquanto, a gente está meio que tentando editar e tal, então ele não está. Ele já esteve. Eu já vi. Eu lembro que assim que você divulgou, eu saí correndo pra ver. E a sensação que eu tive é bem claustrofóbico, né? Você fica nessa competição entre as duas e o quanto o sistema que provoca essa competição e que parece que não tem lugar para elas se encontrarem profundamente mesmo. Eu ia falar para as pessoas para elas depois da live assistirem, mas então esperem ganhar os editais. Tem que esperar um pouquinho. E aí volta. Me conta uma coisa, Chu. Só última coisa. Claro. Eu lembrei de uma coisa. No Leão na Baia, o meu disparador para escrever o texto foi uma expressão, apagamento étnico. Que eu estava lendo um livro e falei, apagamento étnico, isso é bonito. O que é apagar a etnia de alguém? E aí foi que assim nasceu esse texto. Eu sempre falo uma frase que é vingança de artista é criar. Eu sempre acho isso, porque é isso, né? Quando você pega alguma coisa... Não sei, a gente antes aqui tava conversando e eu falei umas 2, 3 vezes. Porque eu fico com muita raiva de não sei o quê. Eu não sei, eu tenho uma sensação de que as coisas que me provocam raiva são aquelas sobre as quais eu quero me vingar. Eu quero ter alguma possibilidade de liberdade dentro de algo que é muito violento. Acho que... E aí eu fico com vontade de te perguntar, eu nem sei se você concorda com essa frase, mas eu fico com vontade de perguntar, você se sente vingada, assim, quando alguma coisa te machucou muito, você escreve sobre ela? Você sente essa sensação? Ou é alguma coisa só minha que eu tenho que levar pra terapia? Eu acho que terapia é sempre bom, mas... Sempre bom. Eu compartilho do seu sentimento, consigo ver bastante em duas peças, né? O giz até quando o público participava da peça e que o público era disposto em carteiras escolares, né? Então o público era convidado a ser aluno por um dia e durante o espetáculo, né? Fazia uma prova
E era muito interessante naquele momento que a atriz colocava uma prova de física, porque era importante que ser de física, né? Porque toda que eu falei a metáfora da maçã, né? Então era importante que fosse física. A mão chega que treme. As pessoas, o público, né, ficava assim, caramba. E aí se colocava, voltava naquele lugar dos bancos escolares, tipo, aí algumas pessoas falavam assim, caramba, mas eu não estudei. E aí a atriz improvisava e falava assim, mas dessa aula semana passada, você faltou. E algumas pessoas tentavam realmente resolver, sabe? Outras pessoas falavam, nossa, isso aqui é do jogo, sabe, cênico, mas algumas pessoas se desesperavam, assim. Mas quando eu falo tô de... sentindo nervosismo. Mas quando eu falo de vingança, alguns professores, aliás, vários professores assistiram ao espetáculo, né? E eles se sentiram vingados também, né? O sistema é muito opressor, é muito errado você ter essa quantidade de alunos dentro de uma sala de aula, né? Claro que às vezes o professor tem trabalho de uma formiga toda dentro de um sistema que é difícil mudar, né? Que existe até essa configuração de um aluno atrás do outro há séculos, né? E os professores estão aí tentando mudar, mas é difícil, né? Porque o sistema é um sistema que funciona. Sei que a gente está em plena pandemia, tem pai querendo voltar, né? Porque é importante, né? Encher a cabeça das crianças de conteúdo e tal. Então tem essa vingança, sim. E mesmo no próprio Apu, eu me sinto vingada, né? Vingada no sentido de que eu e o coletivo O Bonde, nós lotamos pela primeira vez o Sesc Belenzinho no sábado, né? Esgotamos os ingressos com uma peça preta, de um coletivo preto, de uma dramaturga preta, ao meio-dia, que é um horário que você fala, putz, com criança, né? E me sinto vingada porque senhoras e senhores, 50, 60, 70 anos, estavam na plateia e estavam emocionados. Então, para mim, não tem vingança melhor, né? De trazer uma comunidade preta, de público, para um bairro que é essencialmente branco. Vingança, check. Nossa, que maravilha. Que maravilha. E aí, agora, voltando sobre essa peça específica. Bom, na verdade, vou abrir e vou fazer uma pergunta bem técnica, mas porque é algo que me chamou bastante atenção nessa peça, que são as rubricas. Elas são muito pontuais, muito precisas e, ao mesmo tempo, bem poéticas. Aí, eu me perguntei, como que você pensa a rubrica no seu texto? E imagino que isso tenha se transformado ao longo desses anos escrevendo e também cada peça tem o seu lugar da rubrica, né? Mas como que é a rubrica para você? Eu nunca fui afeita a ela, assim. Nunca tive uma relação de preciso rubricar meu texto, né? Por exemplo, texto de Nelson Rodrigues, né? Que tem o personagem respira, tá lá o jeito quase praticamente que tem que respirar. Eu nunca gostei muito da rubrica. Eu sempre entendi como mais um trabalho do próprio ator, atriz, o senador e senadora ali, né, de construção no palco. Então, quando eu coloco as rubricas pontuais, é porque elas são essenciais para o entendimento e continuidade na história. Inclusive, quando eu migrei para o audiovisual também, né? Foi a primeira coisa que eu falei, caramba, quer dizer que agora eu vou ter que escrever, de certa forma, eu tenho que escrever rubrica, né? Porque quando você abre um roteiro, tem lá o parágrafo de ações que está na mão do roteirista. Só que aí tem um outro entendimento, assim. Eu tenho um outro entendimento entre aspas, da rubrica dentro do audiovisual. Mas eu continuo, como dramaturga, não sendo muito apegada a elas, né? Eu vou sempre colocar elas no lugar de aqui eu não consigo abrir mão, né? É isso. Como que é a sua relação com as outras profissionais do teatro? Você, quando escreve um texto, você apresenta o texto pronto? Ou você gosta de acompanhar os ensaios? Você gosta de ir nas apresentações e opina ou não? Você entende? Como que é a sua relação? A minha relação, ela sempre foi com o texto, né? Quando eu
decidi, e quando eu entrei no curso de dramaturgia, sempre foi para escrever. E hoje roteirista é porque eu gosto da escrita. Mesmo quando eu era professora, eu gostava de ensinar. Nunca quis ser, por exemplo, coordenadora de escola, diretora de escola, assim como hoje, como dramaturga, eu nunca quis ser diretora. E só agora, no audiovisual, que eu tenho pensado, mas que não é uma coisa que tem tomado muito o meu juízo, de dirigir os meus filmes, né, que eu pretendo escrever e daqui para frente. Eu não sei, porque me perdi. Então, mas eu nunca quis esse lugar assim. Então, eu não sou muito de acompanhar os processos, porque assim, o meu compromisso é com a palavra, o meu compromisso é com o texto. Então, a encenação, para mim, não é um lugar que não me interessa. É um lugar que eu, por não ser atriz, por não ter uma formação em teatro, é um lugar que, se eu talvez opinar, eu posso até estragar o texto. E eu acho que tem que ser um lugar também de confiança, né? Por exemplo, o Ícaro, que dirigiu o Quando Eu Morrer, é um lugar que uma pessoa que eu confio bastante. Que você pode ter surpresas agradáveis e desagradáveis quando você não acompanha um processo. Né? Mas eu gosto do risco. Né? Eu não acompanho. As poucas vezes que eu já acompanhei, eu sinto que a minha presença, às vezes, constrange o ator. Quando você pisa, né, numa sala de ensaio, o autor fala assim, olha, eu não decorei ainda o seu texto. Chu. Eu falo, caramba, nem eu. Mas nem eu não sei meu texto. Se você falar assim, fala uma frase, eu acho que só sei uma. Quando você domina imaginar, você pode ser... Não é bem isso. Eu não sei uma frase inteira, assim, de cabeça do Quando Eu Morrer. Eu não tenho apego com essa memória, sabe? Eu tenho apego quando eu estou escrevendo. Escrevi. Está aqui na mão do encenador, da encenadora. E aí é um jogo de confiança. Pode ser que você goste do resultado final, pode ser que você não goste. Mas o teatro é risco, né? Mas você não vai com o texto na mão para os ensaios para confirmar se eles estão falando as palavras na ordem certa? Nunca. Não fica brava? Eu até tive que procurar o livro, na hora que eu saí de casa, falei, onde que está o livro? Porque estava no computador, né? Falei, onde que está o livro? Não. Só se é uma coisa assim, se aparecer uma palavra bizarríssima, né? Por exemplo, como eu estava falando para você, tem muitas palavras de origem africana no Quando Eu Morrer. Então a pessoa, sei lá, falar um abajur. Falei, se é uma palavra de origem francesa, eu sei que não vai ter no texto. Né? Por mais que tenha o Djamapele Abu, eu sei que é a única que tem ali de diferente. E aí eu vou estranhar. Se não, não. Eu consigo me desapegar. Quem já trabalhou comigo sabe, eu tenho um desapego. Não estou falando que seja saudável, não estou falando que eu recomende, mas é assim que eu me entendo. Porque a pessoa pode vir aqui no palco e mudar meu texto completamente. Mas meu texto está aqui, ó. Isso aqui é meu, né? Ninguém tira. E ninguém tira o que eu escrevi. Sim. Então, é isso aqui que me basta. Eu produzi alguma coisa, espero que a Heloísa leia os meus textos, né? Daqui pra frente, né? Porque eu tô mocinha, né? Daqui pra frente, e ela se identifique, se orgulhe, se emocione. Então, esse é meu legado. Meu legado é com a palavra, meu compromisso é com a palavra. Falando em legado, seus textos já foram encenados em Cabo Verde, Portugal, França, em um monte de lugares. Você sente que essas encenações nos outros países, elas transformaram o seu jeito de escrever? Seja concretamente, agora eu não sou apenas uma dramaturga brasileira, não que seja pouco, mas eu sou uma dramaturga internacional, ou, pelo contrário, num outro lugar da escrita mesmo, né? A escrita está comunicando para quem? Quem é meu público? Isso transformou, de repente, quando foi para outros países? Enfim, de alguma forma, mudou a sua escrita por causa dessas experiências? Não. Com absoluta certeza, não. Eu acho que cada texto que eu escrevo tem realmente um objetivo. A gente sabe com quem a gente quer se comunicar. Eu sabia, quando eu escrevi Quando Eu Morrer, com quem eu queria me comunicar, né? Ao trazer um protagonismo infantil e negro. Assim como quando eu escrevi Epifania, que é baseado numa obra literária da Clarice, eu sabia que
muitas pessoas que iriam assistir, como aconteceu, mulheres, não só professoras da literatura, né, fãs de Clarice Lispector, mas mulheres com câncer terminal, que foram assistir. Várias. E foi meio pesado, assim. Assim como o Peça para Quem Não Veio, que quando a gente teve uma experiência de apresentar ele num sistema carcerário, foi uma outra coisa, né? Então eu sei com quem eu estou comunicando. Eu só encaro essas experiências internacionais com a possibilidade de mostrar para o mundo que os meus textos continuam sendo escritos de Jaraguá e eles vão, por acaso, para outros lugares. Mas que a mulher que se identifique com o meu texto lá é a mesma que eu espero que se identifique no meu bairro, assim. Não tem muita diferença. Eu nem penso nisso, na verdade. Eu lembro que quando... o que me preocupa quando eu dei aquela entrevista para a Folha, e que eram várias dramaturgas, né? E quando eu fui comprar o jornal na banca de jornal, o jornaleiro olhou pro impresso de jornal, olhou para mim e falou: qual é o seu nome? Eu falei: Maria. Ele falou: Maria o quê? Eu falei: Maria Fernandes, que é meu nome. Aí ele falou: ah, bom, sabia que no Jaraguá não ia ter dramaturga, né? Que tinha artista. Ele falou: dramaturga, não ia ter artista. E aí eu falei: isso me preocupa. É esse só o lugar que me preocupa, né? Dessa visão de onde está o artista. Por que ele não pode estar num bairro periférico? Por que ele não pode ser preto? Por que não pode ser mulher? Por que não pode ser... Por que não pode usar peruca? Né? São esses lugares, assim, qual que é o lugar do artista na visão do público e do senso comum? Sim. Essas preocupações aí, sim, elas me atormentam. Sim. E tem uma importância de seguir no mesmo lugar, né? O Rincon fala isso, o Rincon da Lançã falou isso numa entrevista que eu nunca esqueci. Que ele falou que ele nunca vai sair do lugar que ele nasceu, porque ele sabe a importância de pegar o ônibus com as pessoas que escutam a música dele. E que vão olhar e falar: meu Deus, você é o Rincon e você tá no meu bairro. E eu posso ser também, né? A importância que tem de mostrar que artistas pegam o ônibus, que artistas estão aqui, né? Que não tá nesse lugar ideal que, no fundo, afasta as pessoas de quererem ser aquilo também, né? De perceberem que podem ser aquilo também. O pessoal que mora no meu bairro, que me conhece, né, as professoras, né, nessa quarentena, essa pandemia, essa coisa toda, eu fiz muitas lives assim, para a escola, né, a biblioteca da escola também, né, do CEL lá do meu bairro, espaços culturais também do meu bairro. Eu faço questão de todos os espaços que eu vou, de falar: eu sou uma dramaturga que mora no Jaraguá, e falar para as pessoas do Jaraguá, que eu sou uma dramaturga daqui, e ainda que minha peça tenha ido lá para a Suécia, ela foi escrita aqui, né? Ela foi escrita nesse chão. E falando em lá para a Suécia, lá para o Netflix, como que foi a transição? Quer dizer, não é transição, né? Como que você ganhou esse outro aspecto também? Porque você segue na dramaturgia. E como que você foi pro audiovisual? Como que foi o processo para isso? Olha, primeiro que eu considero um processo rápido, porque eu estava lendo esses dias no Facebook, em 2017 eu já estava pensando em escrever pro audiovisual, mas não trabalhar com streaming, por exemplo, mas de investigar essa outra linguagem, né? Do roteiro audiovisual, mas uma coisa mais autoral. E 2017 para cá, 3 anos, aconteceu tanta coisa assim, né? Eu tenho trabalhado bastante com audiovisual, especialmente esse ano foi um ano que eu trabalhei, estou trabalhando inclusive nesse momento, bastante. Mas o que me encantou e o que me encanta no audiovisual é a possibilidade de diálogo com várias pessoas, né? Porque, por exemplo, a gente lota o Sesc Belenzinho com 200 pessoas. Quando a gente coloca, seja um curta, seja uma série, a possibilidade de diálogo, ela é gigantesca. Então, a responsabilidade também é gigantesca, né? Porque você pode se comunicar com muitas pessoas. Nesse penúltimo trabalho que eu fiz,
que é inédito ainda, fiz uma sala de roteiro de março até final de julho. Eu propus e o canal também acolheu com muito respeito, né, a discussão racial negra que eu propus para a série. E os diálogos, às vezes, alguns ferinos, assim, que eu falei, vou escrever, vamos ver se passa no canal. E passou, assim. Então, eu não vejo a hora dessa série estrear, não sei, né, tá em fase de produção ainda, né, porque a gente acabou de escrever os roteiros, mas eu quero muito que a hora que as pessoas assistam, que tem esse discurso racial, numa série que é um protagonismo branco, enfim, mas que tem esse discurso racial dos personagens negros, eu quero ver como isso bate nas pessoas. Para dizer também que essa é a minha contribuição no audiovisual como discussão aqui. Eu estou propondo esse debate. Né? Pode ser uma cena, um diálogo, mas às vezes uma cena no audiovisual, ela ganha não só as redes sociais, mas a conversa das pessoas, né? Falar, você viu o que aquele personagem tal falou para aquele personagem tal? Então, enquanto eu puder estar no audiovisual e trazer essas discussões, eu vou fazer. A primeira série, Onisciente, que eu tenho muito orgulho de ter feito, não só pelo carinho, né, de toda a equipe, do Pedro Aguilera e dos colegas de sala, foi uma experiência que eu pude exercitar o meu olhar de uma maneira diferente. Eu tive que deixar a dramaturga para me entender como roteirista. E hoje, né, de 2018 para cá, depois de alguns trabalhos, eu entendo que escrever roteiro para mim é outro idioma. Eu falo português quando eu escrevo dramaturgia para teatro e falo espanhol quando estou escrevendo roteiro para audiovisual. Tem similaridades? Tem, mas aí tem os falsos cognatos. Quando a gente prestar atenção neles, aí você leva uma rasteira. Então, eu sou muito feliz de trabalhar nesses dois lugares, porque perseguir a escrita que eu sempre quis perseguir, viver de ficção num país difícil, né, que não tem nem Ministério da Cultura, né? Então, como é que viver de ficção é uma utopia. Então, eu sou feliz porque eu vivo de ficção, meu ganha-pão atualmente é viver de ficção. E ser roteirista, trabalhando em sala de roteiro, é evitar um pouco da solidão que a gente estava falando, da solidão do dramaturgo, porque esse dramaturgo trabalha ali no gabinete, talha a palavra e cuida daquela palavra, né? Cada palavra ali é muito importante, não que no audiovisual não seja, mas é um trabalho muito, às vezes, solitário, que às vezes você pode dividir, mas não né? Você assina, às vezes, sozinha a sua dramaturgia. Trabalhando em série, é um coletivo de roteiristas pensando e criando para que aquela ideia tenha sucesso. É muito gostoso você fazer esse exercício também de escuta, né? Falar, olha, a ideia que o meu colega deu, ela é boa e eu reconheço que ela é melhor do que a minha. Então, tem esse exercício também. Olha, eu reconheço. E também me senti feliz quando a minha ideia é abraçada pelo coletivo e falar, isso vai entrar na série, porque o que você trouxe como consideração é importante. Então, nesses dois lugares eu me sinto feliz porque eu estou vivendo de ficção num país que não exalta, né, a cultura, não valoriza. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre concretamente como que é escrever para teatro e escrever roteiro, né? Porque a gente até estava conversando antes da câmera ligar, que uma coisa que pega muito a gente, que é difícil de lidar como dramaturga, é que é um ato muito solitário. Eu até brinquei que tudo que eu faço é um pouco para sair da solidão nesse campo. Então, o Zona Lê Dramaturgia, o Núcleo de Dramaturgia Feminista, é sempre uma tentativa de coletivamente falar, olha, escrever, assim como todas as outras formas de arte, não podem ser sozinhas.
e traga um pouco isso do audiovisual, porque no audiovisual é pensado numa equipe que está atirando para dentro, né? A ideia de todos e todos ali estão juntos. E pensar a escrita como esse jogo de quadra, que tá toda a turma ali querendo fazer um gol. A bola é uma só, né? É uma só. E é tão poderoso isso, né? Que pena que a gente tem poucos momentos como dramaturgas de fazer isso coletivamente, de falar, olha, vamos então juntas ouvir uma ler a outra e a gente divide, porque é uma escrita que ela precisa ser talhada, a palavra precisa ser talhada. Sem dúvida. E a solidão às vezes tira, até porque a gente faz pra ser falada em voz alta, então a solidão às vezes tira essa percepção, né, do texto. Muito diferente do audiovisual. Eu queria aproveitar, falando sobre isso, a Adriana Lobo Martim escreveu uma tese para a Unesp, que tem o nome Dramaturgia de Marias, Invisibilidade, Resistências e Feminismos na Dramaturgia das Mulheres e a Nova Geração em 3 produções paulistanas. Essa tese está disponível online. Ela analisa o Sobre Baleias, da Maria Fernanda Batalha, o Alteridade, que é um texto meu, e o Ar Rarefeito. E aí, num dado momento, quando ela está falando do seu texto Ar Rarefeito, ela diz assim, eu vou citar o que ela diz. Abre aspas. A autora, Maria Chu, realiza um trabalho com um texto em que as palavras que se espalham pela página, como as roupas de Maria sobre a mesa. Há uma harmonia entre rubricas, falas e ações, cuidadosamente trabalhadas, de tal modo que, somadas às pontuais grafias em espanhol, trazem musicalidade à cena e transformam a leitura do texto numa experiência poética, com a valorização da ação imagética e rítmica das palavras. Aí, lendo, inclusive recomendo muito lerem, lendo, eu me perguntei, mas como que a Maria Chu escreve? Você vai lendo em voz alta, você pede para os atores falarem, tá tudo na sua cabeça e você só coloca, ou é meio um tiro no escuro, assim, sabe? Você fecha os olhos e vai escrevendo e vê o que dá, e depois talha como artesã mesmo. Como que é o seu processo, literalmente, assim? Você pegou o seu café, aí você senta na mesa, aí você pega um papel ou pega o computador, abre que aplicativo e escreve como, sabe? Como que é seu processo de escrita para gerar isso? Só falar uma coisinha, que o Ar Rarefeito, ele nasceu, você ficou curiosa com isso? Ele nasceu de uma placa que eu vi no Brás. Eu estava, isso era 2011, estava andando pelo Brás. Não que a peça ficou pronta em 2011, não. Só essa placa que eu vi. Eu estava em 2011, andando pela uma rua Celso Garcia, no Brás, e tinha uma plaquinha escrito o seguinte: se necessita costureira. Se necessita costureira. E aí, do lado dessa plaquinha, tinha um manequim de roupa com vestido. E o preço do vestido era R$5 em 2011. Eu falei, quê? R$5 em 2011. Né? Já faz tempo, mas mesmo assim era muito pouco, era muito barato. Eu pensei assim, como é que a pessoa compra o tecido, né? A mão de obra, paga aluguel para expor, né, nesse lugar, com vestido a R$5? A conta não fecha. A conta não fecha. E esse anúncio de necessita costureira, em espanhol, né, que estava, me tocou em 2 lugares. No lugar de ter alguém sendo explorado nessa cadeia, e o lugar que, não sei porquê, foi a relação que eu fiz na hora, que parecia aquela placa de Auschwitz, né? Que, tipo, só o trabalho... Hoje eu tô boa de memória, né? Só o trabalho compensa. Eu não vou saber exatamente. Mas, enfim, eu não sei como a minha cabeça fez isso. Eu olhei para aquela placa e tracei um paralelo com Auschwitz, né? Dessas pessoas trancafiadas, né? E extirpadas da própria vida. E aí, esse anúncio, falei, estão pedindo mais, gente, estão pedindo mais costureira para ser explorada. E aí eu comecei, como é que começou o processo? De entender as notícias de jornal. Como é que esse tráfico de mulheres, principalmente, né, porque elas que costuram, como é que elas chegam no Brasil,
as bolivianas, né, em primeiro plano, chegam ao Brasil para ser exploradas. E aí, essas imagens que vão chegando, né? Bolívia, Lago Titicaca, né? Cordilheira dos Andes e uma pilha de roupas para essas mulheres costurarem, né? E aí, eu nunca montei essa peça, não sou diretora, mas uma coisa que me vem na cabeça é um palco com uma montanha enorme de roupas, né? Imitando as cordilheiras dos Andes. Mas isso está rubricado até, não é? Não, mas estou falando que teria, para mim, estaria no palco. Sim. Porque às vezes a rubrica, o ensinador fala, não entendo dessa forma e vou fazer uma outra leitura. Tinha que estar ali, assim, no palco. Ou uma parede de alpinismo, sabe? Para cada peça que elas costuram, elas vão chegando ao topo, mas chegar ao topo, no caso delas, porque a gente sempre tem essa linguagem, né, aqui, chegar no topo é meritocrático, né, é sucesso, chegar no topo é sucesso. E no caso delas, quanto mais elas chegam no topo, mais o ar fica rarefeito. Ou seja, quanto mais sobe, ou seja, quanto mais trabalha, né, horas e horas vai subindo, você respira menos. Estou falando que essa metáfora do respirar é uma coisa que me persegue em vários trabalhos meus, assim. Não sei porquê. Eu acho que eu sei, sim. Né? Terapia. Eu desconfio em algum momento lá da minha infância por que a respiração é tão importante para mim. O Otávio Paz tem uma frase muito bonita que ele fala: a minha vida mudou muito, as minhas obsessões continuaram sempre as mesmas. Sim. É um pouco isso. Sim. E eu acho que enquanto a gente não esgota esse assunto, ele vai sempre aparecer na dramaturgia ou em outros trabalhos que a gente faça, né? Então, eu acho que o processo começou com essa placa e depois das investigações. E mais uma vez, como a metáfora pode contribuir para esse texto. Sim. E aí eu só consegui traçar esse paralelo. A montanha de roupas que uma mulher costureira tem para costurar, uma boliviana, e que elas vêm de uma cadeia montanhosa, né? E essa palavra, cadeia, né? Cada vez que às vezes eu escrevo uma palavra, acabei de falar cadeia montanhosa, eu lembrei do texto, eu escrevo cadeia, que é o que a gente entende geograficamente, né? Aquele conjunto de montanhas, mas ela me remete uma cadeia do sistema judiciário, né? Que deveriam ser investigados mais, né? Esse tráfico de humanos que ainda, essa escravidão que ainda tem nessas oficinas clandestinas. Então, eu tento trazer todas essas metáforas para o texto. Em todos os textos que eu faço, não sei, mas acho que a maioria deles. Mas como é que eu escrevo? Eu não tenho um ritual, né, de pegar um café, eu só escrevo, só tomo café, na verdade, quando eu preciso entregar, por exemplo, aquele roteiro. Porque a gente tem um prazo específico, exatamente. Ou o roteiro ou aquela peça, se for no caso de encomenda. E aí eu preciso me manter em estado de alerta. Então eu tomo café. Mas se a peça é minha, eu não tenho encomenda, nada, eu vou no meu tempo. Até eu desistir, porque a gente não tem medo de escrever. Até eu desistir dela e abandonar. E falar que já não dá mais essa água. Bonita essa imagem, né? Nunca vou terminar, eu só desisti. Não, se eu olhar aqui, durante a leitura eu falei, olha, mas essa palavra aqui não devia ser essa. Ainda fiz isso ainda durante a leitura. Mas... acho que é por isso que a gente esquece, é um mecanismo de defesa, né? Senão exato. A gente vai ficar obcecado pelo mesmo texto. Mas eu vou meio que rabiscando em papel mesmo. Em caderno, às vezes eu nem sei onde está o caderno. O primeiro papel que eu olho, eu falo, vou começar a rabiscar aqui. Tive uma ideia, e aí eu começo a rabiscar. E aí aquela palavra, a palavra é muito importante, a gente estava falando disso o tempo todo, né? É a palavra que vai gerar a ação dentro do meu texto. Se eu escrevi cadeia montanhosa sem querer, né, porque não existe sem querer, eu falo, caramba, essa palavra me leva a outra. Então eu tenho que trazer essa questão policial ou jurídica para dentro desse meu texto. Se eu escrevo montanha de roupa, caramba, eu não escrevi à toa, eu vou ter que trazer os Andes para o meu texto. E não é os Andes assim, só de uma forma, de uma perfumaria no texto, mas de uma forma visceral.
Os Andes são muito importantes para aquelas mulheres que são bolivianas, né? O ar rarefeito, essa claustrofobia, já tem 3 textos meus. Também é uma coisa que tem a ver com respirar. Tá tudo muito interligado, né, com respiração. Como é que a gente vive num ar rarefeito? Como é que se produz num ar rarefeito, né? Essas mulheres. Então é isso, assim. Eu pego um papel e começo a rabiscar e fazer listas como um PPT. Depois abandono, entre aspas, né, esse papel e começo a procurar coisas na internet. No caso, né, vou pesquisar sobre a Cordilheira dos Andes, vou pesquisar sobre tráfico de mulheres, vou pesquisar sobre como faz um vestido, né, vou pesquisar tudo. Tudo que eu considerar importante. Às vezes eu paro o texto, estou escrevendo, aí, tipo, hoje não dá porque eu vou ter que pesquisar um monte de coisa sobre como coloca uma linha nessa agulha dessa máquina industrial. E eu preciso... E às vezes é uma pesquisa que eu fico horas e eu falo, ótimo. Quando vai ver no texto tem uma frase. É uma frase que tem no texto, mas eu não entendo que eu não poderia prosseguir o texto sem aquela frase importante. Porque eu preciso entrar nesse universo dessa costureira. Eu não posso falar, Até quando eu ganhei o concurso do ar rarefeito, como você se escreve com pseudônimo, não sabiam. E aí uma das juradas... O prêmio que você ganhou é o Helene Guattari. Isso. Uma das juradas perguntou, foi em 2014 isso. Sim. Perguntou se eu tinha intimidade com essas mulheres. E eu falei, eu nunca conversei, nem com uma boliviana. Até gostaria de mostrar para ela, para ver o que ela acha. Né? Não tinha nem essas discussões de lugar de fala, né, em 2014, como estão hoje, mas eu não tenho contato. Eu só tento entrar no universo delas, de qualquer personagem, de uma maneira legítima. Então eu preciso entender como é que é a agulha, eu preciso entender como faz o vestido, eu preciso entender onde elas dormem, né? Se aquele lugar é insalubre, tem teia de aranha, né? Eu preciso entender o que uma aranha pode trazer de uma doença e impactar. Eu preciso saber de tudo para escrever. Nem que eu escreva, pesquise uma linha, pesquise, produza e depois apague tudo, escreva tudo de novo a partir do que ficou aqui e aqui. Sim. Nossa, isso é tão valioso, né? Porque as pessoas um pouco acham que o texto é simples, né? Tem uma coisa da simplicidade do texto. E, de fato, o resultado final ele é muito simples. Mas é isso que é o objetivo, né? Exatamente. A gente luta muito para isso, né? Sim. Mas é um tempo enlouquecendo para que consiga ter essa simplicidade toda, né? Enlouquecendo no sentido de se regando desse universo profundamente, dormindo e acordando num universo outro para poder conseguir entender qual que é esse lugar. Porque, assim, um dos meus objetivos é não chegar uma pessoa na minha plateia, que mora no meu bairro, e falar assim, mas eu não entendo nada dessa peça. Assim, eu ia ficar apavorada se alguém sentasse e falasse assim, não estou entendendo nada dessa peça. E eu escrevi uma peça que nunca foi para frente, foi um exercício, não é peça, um exercício nas Satirianas, nem sei se foi 2012, 13, uma peça chamada Mofo. E é uma peça muito subjetiva, sabe? E eu queria fazer desse jeito. Mas sabe quando você olha e as pessoas falam assim, eu não entendi nada, assim, é lindo, assim, tipo, traz uma sensação, é poético, mas você fala assim, que peça que é essa? Eu não sei. E eu falei, não quero ir para esse lado. Foi só uma experiência curta, né, nas Satirianas, e eu falei, não quero ir para esse lado. Eu quero me comunicar. E o que eu estou fazendo não é me comunicar. Nossa, só isso daria pra gente ficar mais 1h30 conversando sobre a necessidade que a gente tem de realmente se comunicar, né, com as pessoas, de falar sobre algo e de forma que elas entendam para que a gente possa construir juntos. Mas infelizmente o tempo voou muito, a gente chegou no fim. Que triste, porque eu passaria o resto da noite conversando. Quero te agradecer muito, Chu, pela conversa. Muito obrigada. Dizer que amanhã a gente conversa com a Dione Carlos, então Zona Lê, Dione Carlos. Aproveitar para agradecer a Daniele Cabral, Juliano Caratori,
o Miguel Salvatore, ó, só porque eu falei, a Bárbara Berta, o Léo e toda a equipe aqui do Teatro Cacilda Becker. Amanhã estamos de volta e no final de semana que vem também conversaremos com Janaína Leite e com a Silvia Gomes, sempre nesse horário das 9 horas, sempre nesse Facebook. E que bom que é poder dialogar, que bom que é poder conversar e trocar e criar juntos. Então a gente se vê já. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todo mundo que assistiu. Até a próxima.